programa desta semana vai mostrar que a luta entre agricultores e índios pode estar com os dias contados. O agricultor sem terra não é ninguém. No extremo oeste, áreas que estão em litígio aumentam a tensão no campo. Não temos nada contra vida digna de outras origens. Projeto de irrigação desenvolvido pelo governo catarinense é inspirado em ações das cooperativas. Quanto mais pasto, a gente pode economizar um pouquinho no concentrado, né? Propriedade Rural Sustentável é um movimento da Aurora que vai premiar os associados comprometidos. Tem um diferencial que eles fazem um controle zootécnico, fazem as anotações da parte financeira. Seja alertando, mostrando os bons exemplos e premiando os associados eficientes, já estamos no ar. Olá, amigos. Um acirrado debate entrou em cena há poucas semanas quando a Câmara dos Deputados decidiu alterar o sistema de demarcação de terras indígenas. Pelo projeto, cabe ao Congresso Nacional homologar essas áreas e não mais ao Executivo. A proposta, que estava parada há 15 anos, foi aprovada na comissão por maioria absoluta. A PEC 215 precisa passar agora pelo plenário. Para entender a dimensão desse movimento, a nossa equipe entrou numa área de conflito. As Cruzes Pretas, na entrada da área do Araçá, entre os municípios de Saudades e Cunhaporã, no extremo oeste do estado, dá a exata dimensão do medo que mora aqui. 160 famílias são as legítimas proprietárias dessas terras, de onde tiram o sustento. São quase 480 pessoas que moram na região, como a família da dona Renita, que há 15 anos vive em absoluta apreensão. A granja do marido, herdada dos pais e que é tocada pelos filhos, revelando que a sucessão familiar passou por aqui, sempre foi o ganha-pão dos quatro. Ouvindo a dona Renita, a gente percebe que o coração dela está carregado de dúvidas e de mágoas. Não temos nada contra vida digna de outras origens, mas o que dói para a gente é que nós, agricultoras, às vezes não somos vistos como cidadãos nascidos aqui na nossa terra. Somos de origem brasileira, inclusive nascidos desta terra, onde estamos residindo hoje ainda. O seu Paulo, que é presidente do Movimento em Defesa da Propriedade, tem dedicado boa parte do seu tempo na luta para manter as terras como estão. Ele não se imagina fora daqui. Vai perseverar até os últimos dias. O agricultor sem terra não é ninguém, porque o pessoal aqui só sabe trabalhar a terra, eu mesmo não tenho estudo para seguir outra profissão, coisa assim, né? Então tem que trabalhar, tem que ficar no que sabe fazer, né? Porque um agricultor que vai para a cidade e só sabe produzir a terra, o que ele vai fazer na cidade? Vai ser um sem terra ou um morador de rua? Não se sabe o que vai ser lá. A região de conflito tem 27 quilômetros quadrados de área. São 2.721 hectares. Aqui, a agricultura e a preservação ambiental vivem em perfeita harmonia. Segundo relatos dos moradores mais antigos do Araçá, jamais, em tempo algum, eles perceberam a presença de índios aqui na região. E olha que nós estamos falando da época da colonização. Isso nos remete a 1923. Por isso, os produtores vão continuar brigando na justiça pelo direito de propriedade. 2 vitórias a favor dos agricultores já foram contabilizadas, mas nem isso lhes dá segurança jurídica. A FUNAI, em momento algum, ela defende o índio, porque se ela defendesse o índio, ela estaria brigando pelos direitos deles, pelo bem-estar deles. Terra, a gente sabe que existe, e terra suficiente para os índios, desde que eles tenham dignidade para viver. E isso que não se prega, o Ministério Público se prega a correr atrás de mais terras, em vez de se preocupar com aquelas que eles já têm e fazer com que eles se desenvolvam como pessoas, principalmente, para serem cidadãos dignos da sociedade, né? Tem o seu valor? Tem. O seu valor cultural é importante? Claro. Nós também, como valor cultural, sendo alemão, sendo de origem italiana ou de caboclos mesmo, a gente tem a nossa cultura.
Mas isso nós preservamos e os índios que podem preservar suas culturas também, mas a gente, primeiro de tudo, tem que produzir para o Brasil, tem que ser pessoas produtivas. A Cooper Itaipu, que tem muitos associados nessa região de conflito, apoia totalmente a reivindicação dos produtores e seguirá firme nessa defesa. Tem toda uma história ali de muito suor, de muito sacrifício, e seria uma grande injustiça. Eu, pessoalmente, defendo essa posição também, e a cooperativa defende essa também. Seria uma grande injustiça se esses agricultores tivessem que sair das suas áreas extremamente produtivas, áreas que se produz muito, desde grãos, aves, suínos. Então, tem todas umas propriedades bem estruturadas, extremamente produtivas, e com famílias que adquiriram as suas propriedades com extrema dificuldades legalmente. Então, acho que seria uma grande injustiça se esse produtor tivesse que sair de suas áreas para abandonar suas áreas e iniciar uma outra região certamente com uma outra cultura, outras dificuldades que seriam. Eu acho que não seria justo isso com os nossos produtores. Em Chapecó, o deputado federal Valdir Colato reuniu caciques indígenas dos 3 estados do Sul para ouvir suas defesas. Ele colheu subsídios que ajudaram na finalização da PEC 215, que dará poderes ao Congresso Nacional na demarcação de terras. Isso limita a atuação da FUNAI. Essas propostas teve a supervisão do juiz federal Narciso Baez. E basicamente ela propõe que continue-se a demarcação de terras, tendo o marco temporal de 5 de outubro de 88, conforme o Supremo Tribunal Federal já decidiu. E nessa questão de terras, quando essas terras forem retiradas de agricultores que estão de boa fé com a titulação, eles terão o direito de serem indenizados as terras e as benfeitorias. Então, é um processo que nós entendemos que acaba com o conflito dentro dessa busca de áreas de terras para as áreas indígenas do Brasil. O maior problema que é enfrentado não é tanto a demarcação de terras, mas sim a própria vida das populações indígenas dentro das aldeias. Não existe um programa de sustentabilidade dentro das aldeias, não existe uma estrutura mínima de vida dentro das aldeias, e os índios hoje estão numa situação de favelização dentro das aldeias. Isso é o que efetivamente está acontecendo. E o único momento que se observa que os índios se dá atenção para eles, ou que eles são ouvidos, é quando eles estão reivindicando demarcação de terras. Aí é um momento em que se abre espaço para negociações, se ouve os índios e tal. Então, me parece que um dos problemas que nós temos hoje é esse. De 88 para cá, nós temos encontrado muita dificuldade porque os índios, todas as terras reivindicadas são de 88 para trás. Essas terras já demarcadas, não há os investimentos de acordo com a demanda dos povos indígenas. Falta investimentos, linha de crédito, principalmente a região sul. Nós temos aí uma demanda muito grande na área da agricultura e pecuária. E não há uma política definida ou específica destinada aos povos indígenas, aonde não se justifica os índios com uma quantidade de terra e ainda ficar à mercê de cesta básica de governo. Então, o que falta é investimento, né, por parte do governo federal, e que os índios realmente tenham a sua cidadania. Índios de um lado, agricultores do outro, e no meio desse fogo cruzado está a justiça brasileira, que precisa agir com razão, dignidade e zelo pelo capital humano. Depois dos comerciais, vamos mostrar mais 2 bons exemplos do movimento cooperativista. Você vai conhecer como o projeto Propriedade Sustentável Aurora pode mudar a dinâmica do campo. E por que o projeto de irrigação de pastagens tem melhorado os índices de produtividade. É um instante só e a gente já retorna. O adubo que fertiliza a terra que produz o alimento,
O alimento que você consome tem a marca da Fecoagro. São 40 anos praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Seja divulgando o cooperativismo na TV, no rádio e na internet, coordenando o projeto Terra Boa do governo catarinense, seja fortalecendo a compra conjunta para as cooperativas associadas. O que a Fecoagro faz, você vê, sente e se orgulha disso. Quando eu era pequeno, os Popeds me ensinaram a poupar. Agora aqui em casa, já ensinei todo mundo. Meus pais têm um Poped pro carro novo. A minha avó tem um Poped pras férias. Já o chato da minha irmã quer ser alguém importante. Ó, se eu fosse ela, começava investindo nisso aqui, ó. Faça uma Poped Sicredi pro seu sonho também. Sicredi, gente que coopera, cresce. O governo catarinense, através da Secretaria de Estado da Agricultura, lançou o projeto Irrigar. O objetivo é ofertar recursos para que os produtores de leite do estado possam melhorar as pastagens. Quem já investiu nesse ramo não esconde a satisfação. Todo produtor que trabalha com a bovinocultura de leite sabe que um bom pasto faz toda a diferença. Mas para mantê-lo robusto e saudável, é preciso investir em tecnologias. O seu Roberto, associado da Cooper Itaipu, sabe muito bem disso. Olhando os números da sua granja aqui, com a irrigação, o senhor percebe que a produtividade também aumentou? Ah, com certeza. E assim, a produtividade aumentou e a gente, questão de custo, diminuiu por questão de mais pasto. Então, quanto mais pasto, a gente pode economizar um pouquinho no concentrado, né? Então, mais dinheiro no bolso, né? A questão de retorno à pastagem, como foi comentado, ele é em torno de 15, 16 dias ele consegue retornar. Então, com a mesma área, tu vai ter uma quantidade de pasto maior e pode ter a questão de aumentar o número de animais e com certeza o custo da alimentação fica bem mais baixo. Na granja, seu Roberto tem hoje 2,5 hectares de pastagem, onde as 47 vacas do plantel se alimentam. A produção diária passou dos 520 litros. Além da produtividade, o investimento de R$20 mil também trouxe outro benefício: barateou a mão de obra. Hoje, toda a assistência técnica vem da própria Cooper Itaipu, que treinou um técnico para dar suporte ao associado. Isso ajudou muito. A irrigação simplesmente vem ao encontro do que o produtor procura, né? Porque hoje, na nossa região, a média é em torno de 6 vacas leiteiras por hectare. Com irrigação, pode-se trabalhar tranquilamente o ano todo de 10 a 12 animais por hectare. O trabalho profissional do agricultor, aliado à assistência técnica, transformou Santa Catarina num dos maiores produtores de leite do país. Nos últimos 13 anos, de 2000 a 2013, esse percentual foi de 190%. Se compararmos esses números por regiões, o Oeste, aqui onde estamos, o crescimento foi ainda maior, chegou a 256%. E a tendência é que o setor continue evoluindo. O programa é desenvolvido pela Cooper Itaipu há 4 anos e há 2 é coordenado pela própria cooperativa. Os 15 associados que aderiram ao projeto estão satisfeitos. O técnico da cooperativa está aí a qualquer momento para dar assistência. Acontecer alguma coisa, ele está perto para dar assistência. E além de fazer o produtor economizar, ter uma melhor renda, dá para se dizer. E também com a instalação com qualidade, porque é o nosso pessoal, e o nosso pessoal sabe que se fizer alguma baianada, depois vai ter que voltar lá e corrigir tudo de novo. Outro incentivo vem do governo catarinense. Através da Secretaria de Estado da Agricultura, foi lançado o programa Irrigar. Ele vai destinar R$30 mil por projeto, com 8 anos de prazo para pagar e subvenção de juros pela própria secretaria de 4,5% ao ano. O produtor que não se enquadra na linha do Pronaf, que vai buscar fora da linha do Pronaf e que o juro for maior, nós também vamos bancar até 4,5%.
Além de nós bancarmos o juro, nós temos a Ipagre, que vai ser a parceira do produtor para ajudar no planejamento, no projeto. Vão ter as cooperativas e algumas delas já estão operando com esse sistema de irrigação na pastagem, que vão ser nossas parceiras também. Então, as informações maiores o produtor pode buscar na Ipagre e também junto às suas cooperativas que ele for associado. Para você aí de casa ter uma ideia do impacto que esse movimento proporciona, numa área irrigada, a lotação por hectare passou de 4 para até 10 vacas, com aumento de produtividade superior aos 25%. É mais lucro, menos custo, melhor para todos. A Aurora não para de inovar. Depois dos cursos de gestão, como o De Olho, o QT Rural e o time de excelência, está chegando agora o Propriedade Rural Sustentável, que nada mais é do que uma junção de tudo isso. Para entender como o projeto vai funcionar, fique de olho na reportagem que fizemos. Sabe por que a família Vaz é considerada modelo para o sistema cooperativista agropecuário? Porque toda a gestão da propriedade está na ponta do lápis. Depois de fazer os cursos desenvolvidos pela Coopera 1 e a Aurora, eles conseguiram números importantes. O Marcos é o responsável pela área do leite, onde a granja produz mais de 20 mil litros por mês. Mas isso nem sempre foi assim. Aquela vez a gente produzia 30 litros de leite cada dia, a cada 2 dias. Hoje, assim eu diria assim, mês de agosto, nós tivemos a média por vaca, litro, dia, era de 29,1. Então, bem dizer, o que antes 5 vacas precisava 2 dias para produzir, hoje uma produz em 1 dia. Marcos, ele sempre foi um produtor adepto às orientações técnicas, muito esclarecido do que é necessário se fazer. E ele atravessou a etapa mais difícil, que é de iniciar um gerenciamento, iniciar anotações, e passou essa etapa, então agora ele precisa manter o que ele está já trabalhando. Quem administra a granja de suínos é o seu Edgar, pai do Marcos. Os 440 animais por lote exigem um exercício diário de controle, que precisa ser bem observado. Isso vai evitar desperdícios e gerar lucro no final do ciclo. O controle que o senhor faz dá resultado? Dá. Estamos contentes com o resultado. O que o senhor faz de diferente hoje que não fazia no passado? Pesar a ração, controle dos ratos, isso tudo, de roedor. E hoje está tudo anotado, né? O senhor tem tudo anotado? Tudo. Tem um diferencial que eles fazem um controle zootécnico, fazem as anotações da parte financeira e eles têm uns ótimos resultados, né? Eles vêm controlando isso há um período de vários anos, já tem todo o histórico guardado e estão colhendo os frutos do trabalho que estão fazendo, né? Sabe por que estamos aqui? Porque a Aurora instituiu um programa chamado de Propriedade Rural Sustentável. E o que isso representa? Eu explico. Para participar do programa, o associado terá que obedecer a alguns critérios, principalmente ter implementado na propriedade modelos de gestão, como o De Olho, o QT e o time de excelência. Feito isso, ele será auditado. O sistema desenvolveu vários programas, De Olho, QT, Excelência, Suíno Ideal, Leitão Ideal, programa Frango Aurora, programa Aurora com Dado Leite, e todos eles têm indicadores. Esses indicadores são avaliados nas auditorias. Ele atingiu os níveis de indicadores adequados, ele pontua. Ele atingindo 85 pontos, 85% da pontuação do checklist, ele certifica. A exigência dos mercados externos fez a Aurora intensificar seu plano de gestão nas propriedades rurais. E graças ao envolvimento de todas as cooperativas interligadas ao sistema, isso trará ainda mais resultados. De novo, o produtor sairá ganhando. A Aurora, quando ela traz a público o programa de propriedade rural sustentável, ela quer dizer que ela está preocupada com a vida econômica da família do produtor e também ajuda a fazer com que o produtor desenvolva ali práticas que possam ser consideradas sustentáveis e recepcionadas
pelos melhores conceitos mundiais que o consumidor acaba determinando. Se você tem na propriedade uma boa gestão, com processos internos sanitários controlados, não perca tempo. Faça sua adesão ao programa, porque isso significa mais dinheiro na conta. E dinheiro faz um bem. E com mais essa boa ação, a gente vai concluindo o programa Cooperativismo em Notícia. Revejam os nossos conteúdos no site da FECOAGRO. Para você, um forte abraço, muita energia positiva e até semana que vem. Tchau! O adubo que fertiliza a terra que produz o alimento que você consome, tem a marca da FECOAGRO. São 40 anos praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Seja divulgando o cooperativismo na TV, no rádio e na internet, coordenando o projeto Terra Boa do governo catarinense, seja fortalecendo a compra conjunta para as cooperativas associadas. O que a FECOAGRO faz, você vê, sente e se orgulha disso. Quando eu era pequeno, os Popeds me ensinaram a poupar. Agora aqui em casa, já ensinei todo mundo. Meus pais têm um Poped pro carro novo. A minha avó tem um Poped pras férias. Seu chato da minha irmã quer ser alguém importante. Ó, se eu fosse ela, começava me investindo nisso aqui, ó. Faça uma Poped Sicredi pro seu sonho também. Sicredi, gente que coopera, cresce.